estão entrando aí, primeiro o doutor Marcelo, a doutora Juliana, agora chegando a doutora Cristine. Deixa eu só acabar de passar o panorama da Cristine, aí eu apresento direitinho todos. A doutora Cristine, eu a conheci no Educando Educadores, eu fui lá, né, como presidente da DJ e fui, vi que tinha alguém lá que estava meio agitada lá atrás, e isso, aquilo, a gente sempre quer que todos se sintam bem, todos estejam à vontade, e aí começa bate-papo daqui, bate-papo dali. A Cristine é de Vitória, não é isso, Cristine? É de Vila Velha, no Espírito Santo, e ela estava preocupadíssima, porque a filha dela estava sem um monitor contínuo, né, um monitor de glicemia contínuo, naquela época acho que estava usando o Libre, não era isso, Cristina? Isso, o sensor dela, o sensor da bomba tinha quebrado e a gente colocou um Libre e era a primeira vez que meu marido estava cuidando dela sozinho. Ah, meu Deus, quanto esse marido deve ter apanhado na volta. Não, foi aí que você me falou uma coisa muito importante. Ué, que educadora é essa que não educa o próprio marido? Mas era lá que você estava fazendo o curso, né? Ainda estava em fase de aprendizado. E depois da Cristina fez o curso, eu acabei encontrando com ela algumas vezes em congressos e fui ver o que a Cristina estava produzindo, e ela tem uma página no Instagram, é isso, Cristina, estou certinho. Então, a Cristine virou digital influencer, ela se denomina, né? Não se denomina, mas é uma coisa dela. Ela tem a página que chama Mãe Pâncreas, e eu entrei na página e fiquei impressionado com a qualidade das informações que a Cristine produz e passa para as pessoas lá. A Cristine a gente vira e mexe, a gente bate um papo, entra em contato e tal, e a Cristine, inclusive, já doou para a DJ cursos para mães, né, que têm filhos com DM1, e a gente ainda não fez a gente vai sortear isso entre as mães, entre os grupos de mães que a gente tem lá na associação. Acabamos não fazendo ainda, mas vamos fazer. Mães que participam do grupo lá, fiquem de olho, corram atrás, porque o curso é excelente. E abre agora. Ah, é? Ah, tá bom. Então nós precisamos doar isso logo. Preciso ver como que nós vamos fazer para doar isso logo para a turma. Além da Cristine, que agora eu já bati esse papo todo, acho que eu já apresentei a Cristine para vocês, vou apresentar agora a doutora Juliana Saraiva, que, como eu disse, foi minha amiga de faculdade. Fizemos faculdade lá longe em São Paulo, né? Para frente do Autódromo de Interlagos, não era isso, Juliana? E aí a Juliana, boa noite. Boa noite. A Juliana ela é educadora em diabetes. A Juliana, além de ter feito o curso o Educando Educadores pela DJ, a Juliana também fez o curso de educação em diabetes pela ANAD. Então a Juliana tem vasto conhecimento aí sobre educação em diabetes. Além disso, a Juliana fez uma bobagem na vida. Foi conhecer esse outro rapaz que está em cima dela, o doutor Marcelo, também muito amigo meu da faculdade, e o Marcelo é DM1. Marcelo, DM1 há quanto tempo? Cara, mais de 40. Tá, melhor não entrar em detalhes, tá legal. E aí, o doutor Marcelo é DM1, né? E os dois casaram, a Juliana fez essa bobagem, acabou casando com o doutor Marcelo, e tiveram 2 filhos. Um deles, a Júlia, agora há 2 anos, mais ou menos isso, que ela teve... Vai pro quarto já em agosto. Vai pro 4º ano? Tá, então aí eles tiveram 2 filhos, e a Júlia
teve diagnóstico de diabetes tipo 1 também há 4 anos. Então, a doutora Juliana, além de educadora em diabetes, ela é mãe e esposa de alguém com diabetes. Então, ela vive diabetes 26 horas por dia. É isso mesmo, Juliana? Umas 32. Quando não é... Os dois são usuários de bomba, não é isso? Isso, os dois usam então, quando bomba, não é a bomba de um que está apitando, é do outro. É do meu lado que está apitando. Quando não está no quarto ao lado, está o do meu lado. Tá legal. Eu tenho sensores, vários sensores. Entendi. Eu durmo super bem. Mas você sabe que o que está ao lado dela, ela só dá uma cutucada assim, ela não faz nada, ela só cutuca assim e fala, ó, a sua bomba tá apitando. A da filha sai correndo, Marcelo... faz, mas não... Mas isso é assim mesmo. E o doutor Marcelo, que tem diabetes tipo 1, como já falou, há 40 anos, eu conheci na faculdade. Isso, se eu estou com 20 anos de formado, mais uns 4, 5 anos de faculdade, acho que a gente já se conhece há uns 25 anos, pelo menos. Não, né? Você não, só eu. Sim. Tá bom, não, muito obrigado. Não, sim, com certeza. Eu achei que era tempo de formado. Falei, não, senhor. Não, a gente se conhece. E agora, há um tempo atrás, eu comecei quando a Júlia teve o diagnóstico de diabetes, né? Eu voltei a encontrá-los lá na DJ, no grupo de pais, que eles foram bastante, acho que agora só não estão indo porque a DJ está fechada, e o Marcelo sempre é muito atuante no grupo, inclusive para passar tranquilidade para os pais e mães de crianças com diabetes, para demonstrar que quem tem diabetes vai ter uma vida com qualidade, pode ser profissional, pode escolher a profissão que quiser, pode ser de segurança, a médico, a advogado, presidente da República. Quem tem diabetes não tem limites. O diabetes não impõe limites em relação a essas coisas. Doutor Marcelo, gostaria de falar mais alguma coisa? E ele é voluntário, né? Depois de um tempo agora eu consegui laçar e ele é voluntário lá na DJ, faz a parte de odontologia lá. É porque eu era funcionário da prefeitura, então eu não tinha dias úteis livres para poder ajudar lá voluntariamente. Então só aos sábados eu podia ir. E agora que eu não sou mais funcionário da prefeitura, eu consegui ser mais autônomo, consegui esse tempo livre e estou conseguindo fazer essa parte voluntária aí, que é um grandíssimo prazer para mim, que vocês não fazem ideia. Isso é uma das melhores coisas que eu tenho na vida, é essa oportunidade de estar lá como voluntário na DJ. E azar da prefeitura, né? Eu vou no comecinho da DJ. O meu pai me levou no comecinho da DJ, cara. Logo no comecinho, a gente era sócio, Aí chega a adolescência, adolescente é um cara meio rebelde. Aí eu fugi um pouco da DJ. Aí com a Júlia tendo o diagnóstico dela, a gente conseguiu voltar com afinco na DJ, que é uma das melhores coisas que existiram no Brasil para diabetes, é a DJ. O que precisarem da DJ, contem com a DJ. É a melhor coisa, é uma das melhores coisas que tem no Brasil. Como várias outras, né? Não podemos, mas a DJ é uma coisa muito linda, é uma coisa linda demais. Eu acho que um dos grandes trabalhos da DJ... Espero sempre poder ajudar. Obrigado. Um dos grandes... O maior diferencial da DJ chama-se que a DJ tem, além da qualidade de todos os profissionais e tudo que a gente faz lá, é o acolhimento. O acolhimento que a gente tem na DJ realmente é uma coisa impressionante. Mas tá bom, bati papo pra caramba aqui, não começamos a falar sobre odontologia ainda, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Então a gente vai bater um papo, aqui na verdade é um papo entre amigos, tá bom? Quem gostaria de começar a falar alguma coisa sobre odontologia e diabetes? Vocês acham, vocês sabem me dizer se eu tenho diabetes desde pequenininho, isso quer dizer que eu vou usar dentadura?
vou acabar perdendo todos os meus dentes, porque a gente tem essas lendas, né? Olha lá, o Marcelo tem todos na boca ali. Todos, viu, cara? Tenho todos mesmo. Não tenho ausência de nenhum dente, graças a Deus. Cara, é assim. Vamos lá. Eu posso tentar começar a falar. Eu acho que, assim, por experiência pessoal como diabética, como profissional da odontologia. A odontologia em si, para todo mundo, isso não é só para o diabético, para todo mundo, se não higienizar, não tem milagre, cara. Se você não prevenir, não tem milagre. Para todo mundo. O diabético, quando ele tem uma dificuldade maior em manter a glicemia, quando tem uma dificuldade maior em manter essa glicemia na meta, ele vai, obviamente, ter várias complicações. E uma delas é a odontologia. Vai também ser uma complicação que vai atuar na coisa. Então, assim, basicamente, se você não higienizar, não tem milagre. Não tem milagre. Tem que escovar, tem que higienizar, tem que passar o fio dental e, principalmente, visitar o dentista. O dentista acompanhando, ele que vai sempre ter, vai sempre falar o que é melhor para ou não, dependendo da gravidade ou não da situação. Mas tem que visitar o dentista e tem que higienizar. Tá. Doutora Cristine, deixa eu te perguntar uma coisa. O inverso do que o doutor Marcelo está falando também é válido? Então, o doutor Marcelo falou assim, se não higienizar, vai ter problema, seja com quem for. Agora, o inverso, se higienizar, se fizer uma higiene bem feita, se fizer tudo direitinho, para qualquer pessoa, para quem tem diabetes ou para quem não tem diabetes, a gente, por higienizar e deixar tudo bem limpinho, a gente consegue evitar, a gente consegue prevenir que tenhamos problemas futuros? Então, se higienizar a cavidade oral e não fizer o destro para controlar a glicemia, é o que você falou, né? Não adianta. Agora, se a pessoa controla a glicemia, consegue se manter o tempo não sei se eu entendi a pergunta, se ele consegue se manter dentro da meta, sim, ele vai ter a mesma condição de que outra pessoa. Ou seja, se ele não higienizar, vai ter cárie, vai ter isso. Se não higienizar, né? Não, é o que o Marcelo falou, não tem milagre. Mas se ele fizer uma boa higiene bucal e não fizer o dever de casa para com o tratamento com diabetes, aí complica. Aí complica realmente. Mas eu posso entender isso como, afinal de contas, a boca faz parte do corpo todo, não é isso? Então, se eu não tenho um controle glicêmico que me dá uma estabilidade de corpo todo, eu também não vou ter uma estabilidade na boca. Doutora Juliana, fiz eu entendi direito ou não? Ou você acha que tem alguma outra coisa que interfere aí? Não, doutor Giba, você acertou direitinho. Você super interpretou bem. A boca realmente ela faz parte de um todo, né? Então, importante para o diabético, né, é o controle, né? Você tendo um bom controle, estando estável, a sua saúde geral vai estar muito boa, inclusive a bucal, né? E é o que a doutora Cris e o doutor Marcelo falaram, não adianta nada a gente dar só atenção para a boca e ignorar os nossos cuidados com o diabetes, né? Legal, tá ótimo. E pode falar, doutor Marcelo, você já levantou ali. Como a gente está falando para pessoas com diabetes, obviamente você conseguindo controlar a sua glicemia, manter a sua glicemia na meta, todas as complicações vão ser evitadas. Né? A saúde bucal é uma delas. Uma das complicações a manutenção da glicemia, de hiperglicemia, a gente tem várias complicações na boca, né? Isso seria interessante a gente falar um pouco delas, das complicações na boca. Vai ter complicação, obviamente. Então a gente tem que manter a glicemia na meta. Não só para odontologia, né? Manter a glicemia geral. É muito comum as pessoas estou perdendo todos os meus dentes por causa da diabetes. Não, duas coisas.
Você não está perdendo os dentes por causa da diabetes. Você está perdendo porque você não está mantendo a glicemia na meta e você não está fazendo uma higiene correta. Eu vou insistir no negócio da higiene porque é muito importante. Higiene, quando eu falo, é muito importante falar que é escova mais fio. Escovação mais fio dental. Não adianta também só escovar. Né? A gente, como dentista, a gente tem essa obrigação de falar, né? E eu acho que seria legal a gente falar quais são as complicações que a gente tem se a gente não mantiver a glicemia na meta. Será que eu falei o português correto? Falou, e também perfeito. se a gente não higienizar. Então podemos começar a conversar sobre essas... podem falar um pouquinho. Podemos começar sobre essas complicações que a gente pode ter na boca. Uma coisa que, assim, sempre, só reforçando o que o doutor Marcelo e a doutora Juliana falaram, é o seguinte: tem muita gente que educa pelo medo, e eu vejo as mães desesperadas, né? E a criança abriu o diagnóstico um determinado dia e elas já estão pensando só na complicação. É natural, né, que tenha medo, por amor, por cuidado. Mas, assim, quando a gente fala em glicemia estável, as pessoas pensam que glicemia estável é uma reta, né? É uma linda reta para sempre, assim, ad eterno. E Feliz. não é. Exatamente, não é. Quando a gente fala em estável, é 70% do tempo em 70 e 180. Ou seja, vai ter dia que vai estar alterado, vai ter dia que vai subir, ou mesmo dentro do mesmo dia vai. Então, assim, quando a gente fala em estável, é tendo essa média, né? Essa dentro desse tempo. Aí sim. E os 5 primeiros anos são muito importantes para esse futuro, né? Essa conta bancária aí de futuro. Então, não pensem numa reta. Pense em a maior parte do tempo bem. Um dia deu probleminha, beleza. Amanhã a gente volta para nosso controle. Isso quer dizer que uma situação não é um caos. Não. O caos é quando aquela situação se torna contínua. O caos é justamente quando você não sabe nem o porquê que está ruim. Porque quando você não sabe o porquê está ruim, ela vai continuar acontecendo, porque você não sabe identificar o motivo, né? E aí sim é problema. Então, tá errado? Procurem identificar onde tá errando para tentar voltar para o controle no outro dia. Tá, legal. E não consigo fazer esse controle, não estou tendo esse controle, também não faço uma higiene razoável. E o que pode acontecer na minha boca nessa situação caótica de má higienização e mau controle? Tá? Os dois problemas juntos. O que a gente pode ter? Vai cair a língua? Vai abrir um buraco no céu da boca? Ou a gente pode ter periodontite? O que é periodontite? Quem Juliana, vamos lá, vamos botar você para falar um pouquinho. Então, vamos começar com as consequências das bobagens que a gente pode realizar? Vamos lá. Nesses pouquinhos de anos de clínica, o que a gente mais percebe na clínica odontológica, das primeiras manifestações dessa descompensação, né, diabética no paciente, primeiro, a alteração do hálito. E logo em seguida a gente observa muitos problemas periodontais, né? É o que mais se apresenta na nossa clínica diariamente. Fora algumas dúvidas que pacientes... O que são problemas periodontais? Muito bem. Os problemas periodontais são aqueles relacionados à gengiva e à estrutura de sustentação do dente, o osso e os ligamentos periodontais. Então, são aquelas retrações gengivais, sangramento na gengiva, muitas vezes acompanhados de dor, né? São essas manifestações clínicas que o paciente chega... A mobilidade dental bem. Então, ele chega no consultório um pouco assustado, não sabe por quê, né? E é importante também a gente destacar essa quarentena, essa ausência toda de consultório, das visitas. Alguns pacientes têm entrado em contato comigo, relatando: doutor,
minha gengiva está sangrando muito, o que pode ser? Aí a gente começa a fazer uns questionários, uns questionamentos. E isso tem muito a ver, né, com essa descompensação. Tá ótimo. E quais são os primeiros sinais que eu estou tendo um problema de gengiva, esse problema periodontal? O que me mostra que esse problema está começando e até onde ele pode ir, até perder o dente? Como que é isso? Doutor Marcelo, eu estou aqui fazendo unidunité com vocês, é muita gente que sabe. Mas você é o cara mais experiente dessa turma aqui, você é mais velho que eu. Então, o nariz está crescendo, o nariz vai crescer. Os primeiros sinais que a gente tem, é assim, eu acho que a gente podia começar um pouquinho antes. Uma das primeiras coisas que a gente tem que todo mundo sabe para fazer um diagnóstico de diabetes é a boca seca, que é a famosa xerostomia. A boca seca é sinal de que a diabetes não está compensada, que a diabetes está descontrolada. E a boca fica muito seca. Então, isso muda todo a boca de um jeito. Agora, falando da gengivite, que é uma das coisas que vão levar a isso. A gengivite, a gengiva fica um pouquinho mais vermelha do que o normal, sangra muito fácil. Então, se a gente reparar, a gengiva ela tem que ter uma coloração bem rosa, um rosinha bem bonitinho assim. Se ela tiver vermelha, inchada, até um mau hálito, um cheiro ruim, todas essas coisas são gengivite. E a evolução da gengivite, eu fiz um videozinho alguns dias atrás aqui, deve estar aí no Facebook, no YouTube da ADJ. A evolução da gengivite, se a gente continuar não higienizando, se a gente continuar não limpando, é a periodontite. A periodontite já atinge os ligamentos, que são as estruturas de sustentação que a doutora Juliana falou, já atinge os ligamentos, já atinge o osso. E isso, a periodontite são cálculos, são umas pedrinhas que já ficam grudadas no dente, que daí a higienização só não vai adiantar. Aí só com a atuação do dentista. Eu queria... Não, quer ainda? Quero, né? Então, lembrar algumas coisas que até o doutor Marcelo comentou. A boca seca, tem que lembrar a boca, não só a boca, né? Quando a glicemia está muito alta, a tendência é que a gente comece a urinar muito. Então, essa desidratação, ela se reflete também nessa secura da boca. E uma parte muito importante da homeostase, né? Vamos colocar assim, do equilíbrio de defesa é a saliva. Tanto porque ali eu tenho anticorpos, como também pelo próprio fluxo de limpeza. A gente engole e a gente tende a levar e diminuir a quantidade de micro-organismo que tem na boca. Se você diminui, se a boca fica seca, a tendência é que as bactérias que tem ali, os micro-organismos, eles tenham muito mais facilidade para se agarrar, se aderir, tanto na mucosa, na mucosa da boca, quanto na gengiva e nos dentes. E uma das coisas que a periodontite, que a doutora Juliana e o doutor Marcelo falaram, é a tendência você ir, como você vai perdendo a gengiva, o leigo, né, a pessoa que não convive direto ali, fala assim, parece que meu dente está crescendo, né? Então é porque, na verdade, a raiz está ficando mais exposta, porque o tecido gengival não suporta a agressão e ela vai correr, né? Ela vai se afastar. Uma vez que um sinal que isso pode estar acontecendo é uma sensibilidade. Às vezes você tem uma sensibilidade com alguma coisa gelada nos dentes, isso já pode te lembrar que, posso estar tendo retração. E é mais uma área exposta para ter, se você tem essa secura, para você desenvolver ali alguma cárie, alguma questão. Então, deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi direitinho isso, Cristine. A saliva é um trem importantíssimo. Muito, é isso mesmo? Muito. Além dela ajudar na limpeza
porque ela é um líquido que está passando pela boca ali o tempo todo, ajuda a limpar. Na saliva, a gente também tem tem uma parte do sistema imunológico que ajuda a defender o nosso organismo daquelas bactérias ou daqueles problemas que estão vindo por ali pela boca. Sim, e não só das bactérias. É tão interessante que quando você come alguma coisa e esse micro-organismo passa pela boca e chega no seu intestino, você estimula a produção de anticorpos que já vai para a boca. A próxima vez que você comer de novo, você viajou. Você passou na rodoviária e comeu um salgadinho, que tem micro-organismo. A próxima vez, dependendo do quanto tempo você voltar e comer aquele mesmo, você já vai ter anticorpos para aquelas bactérias na boca. Então, a saliva é muito importante não só para as bactérias contra a cárie, mas para te proteger de outras infecções em todo o tubo digestivo. Então, a secura na boca é muito ruim. É um problema sério mesmo. Legal, muito bom, muito importante saber. Eu ouso dizer que acho que o grande problema dos problemas bucais no diabético provém da xerostomia. Obviamente tem algumas coisas mais técnicas que a gente poderia dizer, mas como isso aqui não é técnico, né, isso aqui é para o leigo, a gente não precisaria discutir isso aqui. Mas eu acho que eu ouso dizer que um dos grandes problemas que o diabético tem é com a xerostomia. Obviamente que se não tiver, tem glicose na saliva. Quando você tem uma hiperglicemia, você tem muito mais glicose na saliva. Você tem a microcirculação, que é um problema das complicações do diabético, vai ajudar na periodontite. Então tem uma série de coisas mas eu ouso dizer que o grande problema do diabético, da pessoa com diabetes na odontologia é a xerostomia. Eu não sei se eu estou falando ousar, porque eu não sei se eu estou falando certinho, mas eu acho que sim. Eu acho que o grande problema é a xerostomia. E a falta de higiene, obviamente. E eu já ouvi falar também, se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam, mas que quando a gente tem uma quantidade muito grande de açúcar no sangue, a saliva ela é formada pelo sangue, né? Ela é formada do sangue também. E então, aquela quantidade de açúcar alta no sangue, ela pode aparecer na saliva. E uma das coisas que as bactérias mais adoram é açúcar. Então, nessa situação, a gente também pode estar favorecendo o desenvolvimento das bactérias na boca, porque a minha glicemia está descompensada? É isso aí? Sim. Sim. Mas é um joguinho de liga-liga, né? Uma coisa liga a outra. Sim, só você pensar, imagina, a gente até brinca com os alunos, você tem um lugar quentinho, você se adere no local, tem alimentos, ainda tem açúcar disponível, vai ficar, é gostoso. Entendi. E uma coisa importante a dizer, só para complementar essa história da periodontite, da gengivite, periodontite, a infecção complica a glicemia. Então você fica num joguinho para lá e para cá, que eles chamam de via de mão dupla, né? De dupla. Como quer dizer, você uma não higieniza, você forma periodontite. É um ciclo. 2 legumes. Então, você fica correndo atrás do rabo, né? Você não higieniza, você aumenta a glicemia dificulta a periodontite fica atrás, então fica correndo atrás do rabo o tempo todo. Vira um ciclo, a retroalimentação. Então a gente fica é muito importante a higiene. Outra coisa também que é importante lembrar, que para as pessoas que estão ouvindo, quando a gente fala, por exemplo, de hemoglobina glicada, o que é? Você tem o açúcar ligado na hemoglobina que está dentro da hemácia. A hemoglobina, ela carrega oxigênio no sangue para os tecidos. Se
conforme você tem uma hemoglobina cheia de açúcar, ou seja, com muita glicose, sua hemoglobina está alta, isso significa que a glicose está ficando sempre muito alta, você dificulta a oxigenação também do tecido dessa forma. Além da vascularização, mas aí a nutrição, o recebimento de oxigênio também não é bom. Então, isso se reflete também no tecido gengival. Então, aí você junta, tem bactéria, você prejudica o sistema imunológico e ainda tem uma nutrição ruim dos tecidos. Então, tá, deixa eu entender uma coisinha. O que o oxigênio tem a ver com essa história? Da onde que ele vem? Para onde que ele vai? Eu não estudei isso aí. Agora eu fiquei com os cabelos em pé. Muito bom. Deu um chute. A gengiva, ela tem vasos sanguíneos que nutrem esse tecido. E aí a gente tem alguns problemas quando a glicemia alta dentro do vaso, ela afeta tanto o carregamento, digamos assim, de oxigênio para o tecido nos vasos. Além disso, a glicemia alta faz lesão na parede desses vasos. E digamos que esses vasos, eles tendem a ficar menores também. Então, eu dificulto tanto o calibre desses pequenos vasos, como eu dificulto a distribuição do oxigênio. Então, eu dificulto a entrega e a distribuição, ou seja, eu dificulto. Isso dificulta a cicatrização, isso dificulta a resposta imunológica do tecido, entenderam? Então, assim, além de piorar, além de dar mais açúcar no ambiente para a bactéria crescer, o açúcar diminui a sua capacidade de defesa do tecido. Tá. Então, na verdade, isso que está colocado é porque a gengiva, o osso, todas aquelas estruturas que a gente tem dentro da boca, que ajudam a manter o dente, a segurar as coisas, tudo direitinho nos seus devidos lugares, aquilo precisa de bastante oxigênio para funcionar bem. E quando a glicemia está alta, a gente tem uma dificuldade do nosso organismo levar esse oxigênio até lá, por todos esses fatores que você trouxe para a gente. É mais ou menos isso? Fizeram uma pergunta na live, fizeram uma pergunta assim, se há uma porta para infecção. A periodontite é uma infecção. E é uma infecção com micro-organismos anaeróbios, que são micro-organismos que não precisam de oxigênio. Então, eles vão se aproveitar mais ainda dessa situação da falta de oxigênio. Dessa situação que a doutora Cristine colocou. Tá legal. E quanto mais fundo, né, tiver, mais elas vão gostar. Também fizeram uma pergunta também na live, que agora que eu fui ver a live sobre a xerostomia, eu acho que eu expliquei certinho o que é a xerostomia, né? É a boca seca. A boca seca, perguntaram... A diminuição do fluxo da saliva. Da saliva. Perfeito. Mas agora eu acho que está muito fácil, de verdade. E se eu tiver com o dente doendo? Eu posso ir no dentista? Se eu estou com a minha glicemia em 300, eu estou com o meu dente doendo, eu posso ir no dentista ou eu tenho que ficar batendo a cabeça na parede dentro de casa até essa dor passar, para o dente cair sozinho e depois eu vou no dentista? Eu vou morrer se eu for no dentista? O que pode acontecer? O que eu devo fazer? Agora eu vou pegar no coração de vocês três. Se os filhos de vocês tivessem com a glicemia alta, vocês levariam ele para o dentista? Elas para o dentista? Sim. Eu levo. A Juliana então, não leva, não. Que é o a Juliana grande não balançou medo, a cabeça. Eu faria uma correção. Você sabe que o grande medo do paciente... Não, pode falar, doutora Juliana. Tchau, né, Cris? Não, pode falar. Não, é isso aí, a gente estava falando, pensa igual. Na realidade, eu só ia exemplificar, é uma dúvida muito frequente, tanto do paciente diabético que chega no seu consultório, assim, desesperado,
como os colegas também dentistas que não têm esse conhecimento tão profundo que a gente tem o privilégio de saber, o medo em tratar esses pacientes, né? Se o paciente está descompensado, se o paciente chega com uma glicemia mais alta, e o paciente também. É assim, é o que a Cris falou, eu iria corrigir e ia tratar, né? Como eu na minha clínica faço isso, eu converso com o paciente, algumas questões antes, né? Eu venho com aquele histórico, mas, por exemplo, numa emergência, primeiro salvo o paciente. Vamos tirar esse dente, cobrir com antibiótico e vamos ser felizes, né? E só lembrando, só fazer uma observação, a gente estava falando que glicemia alta dificulta a cicatrização, mas dificulta o sistema imunológico. Quando já tem alguns estudos que in vitro, quando você corrige a glicemia, in vitro, tá? Pelo menos, você já corrige a glicemia, você já melhora a resposta imunológica. Então, assim, corrige a glicemia, eu corrigiria, no máximo um dia antes, tentar manter, porque é difícil, se você tem um processo infeccioso, como diz o doutor Marcelo, a glicose vai estar sempre tendendo a subir. Corrigiria e levaria, sim. Porque outra coisa, a própria dor também retroalimenta a glicemia alta. A gente entra num ciclo, não é isso? E aí ainda entra Exatamente. naquilo que acho que foi o doutor Marcelo que, se a gente está com uma infecção no dente, a infecção seja onde quer que ela seja, a tendência da glicemia é subir. E aí, como a glicemia está alta, eu não vou no dentista. E aí eu não vou no dentista, o problema continua. E aí o problema continua, a glicemia continua alta. Em 2 semanas eu estou de dentadura. Então esse é um dos grandes mitos, E correr o bicho pega. É um dos grandes mitos, né? Que como a nossa diabetes está lotada de mitos, né? E lendas e mitos, esse é mais um dos mitos. A Juliana falou bem, até alguns colegas não têm esse privilégio de ter esse conhecimento com diabetes como a gente tem e acabam... Eu acho que a Cristine falou, a Juliana também falou, a gente tem que... Tá com dor, trata a dor, trata a urgência, controla a glicemia e trata o que tem que tratar. A complicação tem várias coisas. Perguntaram as complicações são várias. Perguntaram no chat de chegar no olho, né? Que são aqueles abscessos grandes que chegam no olho, complicações dentais chegam no olho. As complicações dentais, então, é importante cuidar na urgência da dor, da coisa, e depois tratar o dente certinho, aí com a glicemia controlada. Sempre é melhor estar com a glicemia controlada quando você faz um tratamento, obviamente. Mas pode e deve sim tirar a dor e tirar a urgência com a glicemia mesmo descontrolada. E para fazer uma extração, por exemplo, de siso, né, o famoso dente do juízo e tal, é um dente que ele fica numa posição mais complicada, às vezes ele não nasce da forma correta, ele virado para cima, virado para um lado, virado para o outro. Então, às vezes, essa é uma cirurgia um pouco mais complicada, né? Eu posso fazer isso no consultório ou eu devo fazer isso no hospital? Pode. Não precisa. O hospital é uma coisa... a não ser que tem algumas indicações para serem feitas nos hospitais, né? Mas não por causa da diabetes. A gente tem algumas indicações para se fazer cirurgia no hospital por outros motivos, mas não por causa da diabetes. Às vezes quando a mandíbula é muito fina, às vezes por alguns outros motivos, mas não por esse. O diabético pode sim fazer extração dentro do siso. O colega que está lá toma alguns cuidados, obviamente, né? Eu, especificamente, sou adepto de usar um antibiótico profilático. Você começa a tomar antibiótico antes da cirurgia, e aí você mantém esse antibiótico por 7 dias, obviamente com a glicemia mais controlada, porque é uma cirurgia eletiva, que não é uma cirurgia de urgência, é uma cirurgia que pode ser escolhida a data para fazer. Então a gente pode controlar isso e controlar a glicemia e fazer no momento melhor momento que tem, mas pode sim fazer com toda certeza absoluta. Aliás, não tem nada que o diabético não possa fazer.
Não tem nada. O diabético pode participar da odontologia, pelo menos, não tem. Implante o diabético pode fazer tudo. Maravilha. Deixa eu pensar em alguma outra situação que eu tenha passado por aqui. Ou vocês não querem comentar? Eu quero comentar. Tem outro dia uma mãe, duas perguntas que já me fizeram. A mãe me mandou uma foto e eu vou falar para vocês do jeito que ela me descreveu e depois eu vou dizer a foto. Cristine, a minha filha está com uma bolinha na gengiva, tá? E essa bolinha aparece e depois, de alguns dias, ela some. Me mandou a foto. Né? Uma fístulazinha. Então, o que acontece? E aí ela comentava que quando aparecia essa fístula, a glicemia da criança ficava um pouco mais alta. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, porque ela estava comentando que era no período da pandemia. Na cidade dela não tinha ninguém para atender, estava zero de atendimento, tudo parado. Foi logo no início da pandemia. Então, e aí eu comentei, eu queria trazer para vocês para sempre observar a gengiva, né, não só a nível de dente, mas um pouco, no caso, no superior, um pouco acima e no inferior um pouco abaixo, para vocês observarem algum tipo de lesão que apareça na boca, tá? E sempre procurar também na boca, às vezes a glicemia está alta, às vezes o foco é na boca e você nem está pensando. Pode ser alguma coisa. A outra pergunta que sempre as mães fazem é, Cristine, o antibiótico aumenta a glicemia? Posso dar o antibiótico? Está fazendo tratamento dentário. Por algum motivo, está tomando antibiótico. Ele aumenta a glicemia? Né? Então, aí eu sempre falo, o problema não foi o antibiótico, o problema foi a infecção. É a infecção. Não tinha, o antibiótico estava só andando junto com a infecção dentária ali, e estão culpando o pobre do antibiótico. Um está levando a culpa do outro. Tá. Deixa eu colocar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Algum tempo atrás eu fui com a equipe do Educadores Sem Fronteiras, a gente foi a Manaus e conversando com algumas pessoas na rua, as pessoas me relatavam o seguinte: isso já faz alguns anos, tá bom? Eu acredito, espero do fundo do meu coração que Manaus não esteja mais com essa situação. Mas mais de uma pessoa conversando comigo falou o seguinte: doutor, eu vou no dentista, eu falo que eu tenho diabetes e o dentista não quer me atender. Então, eu vou para outro dentista. Nenhum dentista quer me atender. O que fazer numa relação dessa? Vocês acham isso um absurdo, tanto quanto eu? Sim, muitos dentistas têm medo. Muitas vezes a gente aprende na faculdade que se o paciente está controlado, e controlado é a reta, né? Todo mundo imagina que seja aquela reta. E aí tem medo de atender o paciente com diabetes tipo 1. Puro desconhecimento, é um absurdo, realmente. Né? É complicado. Eu quase mudei para Manaus aquele dia. Ia ficar rico. É difícil, né? É difícil, né, cara? É assim, é difícil. É difícil a falta de informação. É como eu falei, a diabetes tem muitas lendas e muitos mitos que a gente precisa desvencilhar, né? Eu costumo brincar com todo mundo e falar assim: a gente cuida muito melhor da diabetes se a gente conhecer a diabetes.
A Cristine faz um trabalho muito legal sobre informação sobre diabetes. Pera um pouquinho, Marcelo. Isso vai dar uma briga, rapaz. Você falou assim, a Cristine e apontou para Juliana. Meu Deus, Juliana, não fica brava com ele não, viu? Foi uma falha técnica lá. É que a câmera... Isso dá uma briga de noite na casa deles aí. Meu Santo Cristo. Desculpa, mas a gente cuida muito melhor do que a gente conhece, cara. Então, é importantíssimo a gente conhecer o nosso problema, a diabetes. Quanto mais você estudar, mais você cuida, cara. Melhor você cuida. Eu acho que é muita desinformação na diabetes, é muito mito, muita coisa, então a gente precisa se informar. A odontologia, você pode ir no dentista. Se você troca de dentista, se o cara não quer te atender, troca de dentista. Vai ter alguém que vai ter estudado suficientemente para poder te atender bem. Eu acho que a falta de informação até do dentista, até do próprio colega, faz essas lendas e esses mitos crescerem. Obviamente a gente sabe que tem colega despreparado, como em toda profissão tem gente despreparada, mas tem gente boa também, tem muita gente boa. E estar despreparado para uma patologia, isso não quer dizer que esse dentista é mau dentista. Não Eu, por exemplo, não sei foi isso que eu quis nada. Falar. Eu sei, eu entendo, mas é porque você vai entender aonde eu vou chegar. Esse cara não é um mau dentista. Eu, por exemplo, entendo muito pouco sobre oncologia. Então, é muito importante que eu saiba indicar. Né? Eu serei um ótimo dentista se, além de eu fazer bem os tratamentos que eu sei fazer, que eu indique o meu paciente para outro colega nos tratamentos que eu não sei fazer. Isso, não saber assumir que a gente não tem o conhecimento daquele assunto e passar para os outros, absolutamente não é demérito, muito pelo contrário. É uma situação de grandeza. Sim. Né? Um ato de humildade, né? É isso aí. Isso. E eu costumo brincar, né, nas palestras que tem lá na DJ, se o dentista não sabe nada sobre odontologia, você troca. Mas o dentista é meu tio. E o Natal na família é sempre na casa dele. Então, cara, se eu trocar de dentista, eu não vou ter mais Natal com a família. Então faz o seguinte, dá o telefone da DJ pro seu tio e pede para ele falar comigo. E com certeza, em 5 minutos de bate-papo, a gente passa todas as informações para ele. Assim, nenhum de nós quatro, nem nós quatro juntos, conseguimos atender todas as pessoas que têm diabetes, nem numa cidade de 10 mil habitantes. Então, o objetivo das pessoas que fazem educação em diabetes é que as pessoas que têm diabetes tenham bom tratamento em diabetes. E esse bom tratamento não precisa ser no meu consultório. Esse bom tratamento tem que ser realizado em qualquer lugar que essa pessoa vá. Então, nós, sim, trocamos informações, damos informações com o maior prazer. Entrem em contato, tá bom? Podem entrar em contato pela DJ, aí depois a Cristine, o Marcelo e a doutora Juliana vão, acho que se vocês se sentirem à vontade, quiserem deixar o contato de vocês e tal, para as pessoas baterem um papo com vocês em relação a essas coisas, tanto, né, os pacientes como os profissionais. Acho que a gente pode trabalhar os dois lados. Como eu costumo dizer, papo bom passa rápido, o tempo voa. A gente já está com 50 e poucos minutos de live, então eu gostaria que vocês, se quiserem, deixassem o contato de vocês, se vocês quiserem deixar uma palavra final ou falar alguma coisa que vocês acham que a gente deveria ter comentado aqui e acabou não sendo comentado. Vamos, Marcelão, vamos deixar as moças primeiro, né, que nós somos cavalheiros. Claro.
E entre elas, vocês preferem fazer para o ímpar ou vocês querem ir por ordem alfabética? Tá bom, então. Pode começar, Cris. Eu queria agradecer muito a oportunidade, o convite, muito mesmo. E queria dizer que a gente está com a jornada Mãe Pâncreas, que são aulas gratuitas sobre educação em diabetes, está em andamento. Até o link está aparecendo aí na descrição para vocês. Se inscrevam, aproveitem para aprender, principalmente vocês que têm criança com diabetes. Tá? A gente tem um Instagram, tem muito vídeo educativo, tem também um canal no YouTube, Mãe Pâncreas. É só procurar Mãe Pâncreas, Cristine, que vocês me encontram. E vou deixar. Como é que eu faço? Posso falar o número? Se alguém precisar. Pode falar e... A gente tem o WhatsApp. Depois a gente pede para a Débora colocar nos comentários também lá, que aí fica gravado para as pessoas. Se alguém precisar de entrar em contato, o WhatsApp para contato é o 27 997 55 0181. Tá? Estou à disposição quem precisar. Maravilha. Muito obrigado. Ju, com você. Diga. Vamos lá. Lógico, primeira coisa, agradecer o carinho de você da DJ, o convite, atual, que é um prazer enorme a gente estar aqui conversando sobre diabetes, sobre educação em diabetes, sobre saúde bucal. E também avisar vocês que se precisarem tirar alguma dúvida, precisar falar com a gente tem a nossa página que é o @minhaglice, e o WhatsApp, se precisar, é no 991558123, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Marcelão, brigadão, Ju. Daqui a pouco eu agradeço todo mundo de novo. Marcelão, antes de você se apresentar as suas considerações finais, aí só responde uma perguntinha aqui que apareceu. Acho que é um caso de uma pessoa com 60 anos, cardiopata, com algumas complicações, se precisar extrair um dente, é uma situação de risco? Algumas situações de risco. Por exemplo, se a pessoa tem uma cardiopatia, normalmente ela pode usar um remédio que é o anticoagulante, que é o remédio para afinar o sangue. Em alguns casos, em alguns remédios mais potentes, né, como o Marevan, por exemplo, falando o nome comercial, né, nesses casos é preciso cuidado. Antigamente também tinha-se muito cuidado com a AS, mas isso também já está um pouco ultrapassado. A gente pode extrair dentes tomando AS, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas o cuidado com a cardiopatia, muitas vezes, é a própria ansiedade do paciente que piora o quadro, não o ato cirúrgico odontológico, né? Obviamente, a gente tem que ter alguns cuidados com o anestésico que a gente prescreve, com o anestésico que a gente dá, algumas coisas tem que ser mais bem orientadas. E é de paciente para paciente, não existe uma regra geral para isso. De cada paciente a gente analisa, a gente vê, mas eu acho que em quase todos os casos é possível sim, fazer as extrações, muito bem controlada, é super tranquilo. Obviamente você vai fazer uma consulta, dá para fazer tudo de paciente para paciente, a gente consegue fazer tudo sim. Não tem muita preocupação, quer dizer, tem preocupação, mas a gente consegue fazer com carinho, com cuidado, sim, dá para fazer. Não sei se eu respondi, não sei se ficou, se tem mais alguma dúvida. Não, era isso. Agora, o essencial, que eu acho que é importantíssimo para as pessoas entenderem, é que quanto mais informações para o profissional elas passarem, menor o risco, não é isso? Porque aí o profissional se prepara para aquela situação que ele vai encontrar. Aí a gente minimiza os riscos e a gente trabalha com o risco também controlado. Não é isso? Agora, se o paciente não me conta
Isso, e prepara o paciente também. E se o paciente não me conta e entra com... Isso entra Esconde. na cirurgia como surpresa, aí sim a gente tem um risco grande, não é isso? Se você der a informação correta, e normalmente, assim, em alguns casos raros, o paciente esconde, né, algumas coisas, alguns remédios que toma. É importantíssimo sempre dizer. Em alguns casos raros, né, isso não é rotina, não. Mas os pacientes normalmente te informam certinho. Mas é o que você falou, se a gente tem uma surpresa, aí a gente corre risco. A gente corre risco com certeza. Mas em quase todos os casos, para não dizer todos, né, em alguns casos, quase todos a gente consegue prever e fazer uma cirurgia super tranquila. Qualquer tratamento odontológico super tranquilo. Implante, raspagem, cárie, ortodontia, dá para o diabético pode fazer tudo, o cardiopata pode fazer tudo. A gente tem controle sobre tudo isso. Sim. Tá ótimo. Bom, a vocês três, os nossos agradecimentos, pessoalmente o meu, porque eu conheço vocês três pessoalmente. Agradeço a vocês em nome da DJ. Muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que a gente conseguiu passar para as pessoas muita informação importante aqui sobre odontologia, quebrar alguns mitos que acontecem, né, que existem. Como o Dr. Marcelo falou, existem vários mitos em relação ao diabetes. Eu acho que hoje a gente conseguiu quebrar mais alguns. Marcelo, você não deixou contato? Você gostaria de deixar? O que você levantou o dedinho? Não, é que o contato pode ser o da Juliana. Agora eu apontei certo. Aê! O contato pode ser o da Juliana. A situação agora. Agora, eu queria fazer assim, se ficou alguma dúvida, se a gente não consegue esclarecer tudo, obviamente tem muita coisa para ser esclarecida, Cara, entre em contato com a DJ, que aí eles transmitem para a gente, ou para o Gilberto, ou para as meninas, transmitem para a gente, e a gente, com o maior prazer do mundo, pode ajudar a responder, ajudar a tirar essas dúvidas, porque tem muito mito, tem muita lenda, e eu volto a falar, acompanhe o Mãe Pâncreas, acompanhe o Minha Glice, que é a nossa página. O Mãe Pâncreas está fazendo agora, esses dias, uma semana. É uma semana, né, Cris, que chama? É um workshop, uma semana. Semana sobre diabetes tipo 1. Isso. Quanto mais informação a gente tem sobre a nossa disfunção, nossa doença, nossa coisa, qualquer coisa que valha, cada um chama de um jeito, a gente cuida melhor. A gente tem que ter informação sobre a diabetes. A gente cuida muito melhor sabendo o que a gente tem, sabendo como a gente faz aqui, como a gente faz ali. São muitos detalhes, não é simples, não é fácil, mas a gente consegue viver. Eu tenho mais de 40 anos de diabetes. A minha filha tem. Então, assim, eu tô aqui, ó. Eu acho que você também, Giba, você também tem bastante tempo de diabetes. Então, dá para ter uma vida saudável, uma vida adequada. A gente consegue viver bem com isso. A gente consegue viver bem com isso. Então, queria agradecer a oportunidade de ser voluntário na ADJ. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que a ADJ me dá de ser voluntário lá, de poder levar um pouquinho do meu carinho para lá. Porque, cara, o que a ADJ faz, não dá para dizer, não dá para mesurar, não dá para botar O que a ADJ faz é uma das coisas mais bonitas, dos trabalhos mais bonitos que eu conheço. É uma honra e um prazer estar lá podendo ajudar de algum jeito. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né? Agora não preciso nem falar mais nada da DJ. O Marcelo já falou tudo, então dessa vez eu não vou falar nada sobre a DJ. Só vou mesmo agradecer muito a vocês, agradecer a todas as pessoas que participaram aqui da live com a gente, que prestigiaram a DJ, prestigiaram como eu sou horrível, Glic, como chama, Ju? Glice. Prestigiaram Minha Glice. Pessoal que tá aí, entrou, vai prestigiando a Minha Glice, a turma que prestigiou a Mãe Pâncreas, né, Cris? E colocar para vocês que, como a gente segue fazendo as lives às terças, quintas e sábados,
E sábado agora, a nossa live vai ser às 11 horas. A nossa live é Pergunte ao Médico. Nós vamos trazer uma ferinha qualquer. Quem vai estar com a gente vai ser a doutora Denise Reis Franco. É uma das maiores feras, uma das maiores feras em endocrinologia no mundo. A Denise não dá umas aulinhas aqui num congressinho aqui. A Denise dá aulas em congressos no mundo todo. É uma pessoa fora de série. Eu sou suspeito para falar, que sou muito amigo dela, e incontáveis as vezes e as situações que ela faz trabalhos voluntários, que ela ajuda não só a DJ, ajuda em muitos outros lugares, na SBT, em tudo. Então, não percam, sábado, às 11 horas da manhã, é um bate-papo, Pergunte ao Médico. Então, terão algumas pessoas fazendo perguntas e a Denise respondendo ao que for possível, né? Porque, infelizmente, essas coisas a gente tem tempo marcado para fazer. Tá bom? Mais uma vez, aos três, muitíssimo obrigado, muita informação de qualidade. Espero que as pessoas tenham aproveitado e usem a ADJ quando vocês quiserem. A ADJ está aqui para servir as pessoas que têm diabetes, os seus familiares e os profissionais de saúde que trabalham em relação a isso. Um beijo muito grande para vocês três e para todo mundo que participou dessa live com a gente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada.